Olá pessoal, vamos estar falando aqui hoje sobre a aula de cimento, né? E aí, a partir de agora, a gente vai poder tratar desse assunto tão importante, né? Que é o estudo talvez assim, eu possa dizer que um dos maiores inventos da humanidade, né? Por quê que eu digo isso? Digo porque a partir do invento do cimento, houve uma grande revolução, né, nas construções. Então, se a gente observar, hoje nós vamos fazer a aula 5 e aí a gente vai estar tratando desse tão importante material. Bom, os aglomerantes são, todo mundo já sabe aí, a gente já conversou bastante, que são as ligas, né? Então, essas ligas que são responsáveis por dar união às partes, né? Por exemplo, a gente pega a areia, pega a brita, e aí a gente vai juntando essas partes e vai formando um maciço. Se a gente observar bem aqui, a gente tem aqui o aglomerante de cimento, o gesso, a cal, são todos ligantes, né? Bom, então, o que são esses produtos? São materiais que servem para juntar os outros materiais. Tem uma forma pulverulenta e com a mistura de água esses materiais se tornam poderosos ligantes, né? Então, com a mistura de água, esses materiais se tornam poderosos ligantes e, e tem esse poder de unir as partes, né? Bom, como que se dá o seu endurecimento? Primeiro você tem a parte do material que é a parte fresca, que é quando ele está moldável, né? Você consegue dar várias formas a ele. E depois você tem a parte endurecida, que é um material que depende de água, né? Um material hidráulico, conforme a gente viu nas primeiras aulas aí anteriores. Além disso, ele tem a função de aglutinar e preencher os vazios do conjunto. Então, por exemplo, entre um agregado, no caso a areia, a brita, tem vazios, e o cimento entra preenchendo esses vazios. Bom, aqui eu tenho uma definição bem interessante, no mínimo interessante, né? Que é quando a gente começa a falar quando a gente começa a falar do material que vai juntar e formar um terceiro material. Por exemplo, eu vou pegar um aglomerante, no caso cimento mais água, vou formar uma pasta. Vou pegar o aglomerante mais a areia mais a água, vou formar a argamassa. Vou pegar o aglomerante mais o agregado miúdo mais o graúdo mais a água, vou formar o concreto. Bom, podemos também falar um pouco mais sobre isso. Qual que é a composição desse material? Se a gente pegar e observar, a gente tem aspectos iniciais da matéria-prima, que é muito volumoso, é muito utilizado na construção civil, é um dos materiais mais utilizados do planeta, né? E na construção civil é o mais utilizado. Tem um aspecto técnico e econômico e ambiental muito importante a ser levado em consideração. O técnico é quando a gente consegue trabalhar na matéria da construção, né, da edificação. A econômica é porque tem um preço, um custo-benefício muito interessante para aplicação. E o ambiental é que causa muito impacto. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a aplicação desse material, principalmente no quesito depois de pronto, né, a demolição também. E aí no aspecto ambiental a gente já faz algumas ações aqui na construção civil. A gente trabalha com alguns resíduos, como cinza volante, cinza de bagaço de cana, escória de alto forno, metacaulim, alguns subprodutos aí que a gente vai adicionando ao cimento para diminuir esse impacto.
Bom, os materiais por si, eles são considerados o quê? Hidráulicos, tá? Os cimentos, então, são considerados hidráulicos, ou seja, seu endurecimento ocorre com a água de acordo com a NBR 101/72/90. Exemplo a cal hidráulico e o cimento Portland. E esse cimento é dividido em simples e compostos. O simples é o Ari, que é o de alta resistência e o comum, e os compostos, que é os que fabricam com outras adições, tipo pozolânica, alto forno e assim por diante. Bom, então, o que é o cimento? O cimento é um material existente na forma de pó fino, com dimensões em média da ordem de 50 micrômetros, que resulta na mistura do clinker com outros materiais, como gesso, pozolanas, escórias, silicosas, cinzas, que depende da aplicação. Bom, um breve histórico do cimento. Depois eu vou deixar um link para vocês aqui para vocês se inscreverem. Eu já fiz o primeiro vídeo lá. O site se chama Comece e Realize. A gente está falando uma série de coisas lá e eu comecei, é o primeiro vídeo ainda que eu postei, sobre um pouquinho da história das construções. Depois a gente vai falar um pouco mais. Bom, vou deixar o link para vocês depois aqui. Bom, em 56, John Smith consegue produzir esse material através do IC. Depois, em 18, o VK tem excelentes resultados, né, nesse desenvolvimento do cimento. No primeiro momento chamado de cimento romano. Depois o Aspidin, ele põe outro outro pesquisador, para desenvolver o cimento à base de argila e calcário calcinado, né, a 1400 graus. E aí eles conseguem desenvolver esse cimento com maior controle. Bom, então Aspidin, ele faz esse trabalho. Ele pega o pó de argila com calcário, calcina e obtém esse material polivirulento com um determinado controle para produzir argamassas, para construir as obras daquela época. E deu o nome de Portland em função da ilha de Portland. Bom, então está aqui, né, esse engenheiro britânico, químico britânico, o Joseph Aspidin, que desenvolveu esse material e deu o nome de Portland em função da coloração dessas pedras. Bom, no Brasil tem uma experiência de Rodovalho em 1888, depois em 92 uma produtora na ilha de Tiriri, depois as companhias brasileiras de cimento em Perus, e hoje é um material muito fabricado no Brasil. A gente passou de importador para exportador. Então, essas aqui são as fábricas antigas. Então, a fórmula do cimento calcário, mais argila, mais minério, forma o clinker, depois eu aumento com gesso e forma o cimento. O clinker possui uma espessura maior, né? Depois ele passa por um processo de moagem para se obter o cimento. O cimento, então, é feito de uma calcinação da argila com calcário, e a partir daí passa por um moinho e forma o cimento. Os compostos do calcário estão intrínsecos, né, na ligação com silicato tricálcico, bicálcico, o aluminato tricálcico e o ferro aluminato tetracálcico. Então, basicamente, a composição do cimento tem sílica, cálcio, né, no caso o calcário, a sílica, que na argila, o aluminato também, que vem junto com a argila, o alumínio e o ferro, né? E esses são basicamente os componentes do material, que vai formar o silicato de cálcio. Bom, o clinker, ele tem silicato tricálcico, bicálcico e essas composições. Tem algumas impurezas, né? E, além disso, é importante a gente entender que esse processo de fabricação do clinker, ele vai ser descrito aqui de forma que vocês depois vão poder fazer essa leitura, 100 graus, o que acontece a cada variação dessa de temperatura, e até que a gente chega na formação do clinker. Então, são todos os processos térmicos para que a gente chegue até o cimento. Então, o cimento é um material aglomerante hidráulico obtido através desse material pulverulento, né? E aí ele forma esse clinker.
Se a gente olhar numa figurinha aqui, a gente consegue representar o que tem dentro desse clinker, né? Esse silicato, o C2S, ele é responsável pelo endurecimento tardio, o C3S pelo endurecimento imediato, e esses outros materiais são para endurecimentos instantâneos e as composições do material antes da hidratação, tá? Nós temos duas fases, antes da hidratação e depois da hidratação. E aqui são as siglas de abreviação do calcário, nesse caso aqui do óxido de cálcio, que nós temos do silício, do aluminato, do ferroaluminato, do óxido magnésio, do enxofre e que está no gesso, né? E da água. Bom, a partir daí a gente tem as composições do clinker, como que ela funciona. E é importante, isso aqui é um dado muito importante, para cada 100 gramas de cimento, para hidratar é necessário 23 gramas de água. Essa é a hidratação ideal. Cada material tem sua ficha técnica. Bom, então essa história térmica do material é muito importante. Então, a gente vê as reações que ocorrem no processo, ora endotérmica, né? Ora está puxando o calor para dentro, ora exotérmica, está devolvendo o calor, né? Trocando o calor para o lado externo, até que você fecha todo o ciclo térmico do material. Bom, os componentes do cimento, como eu já disse, é a cal, né? O calcário, a sílica, que vem das argilas, bauxita, que juntamente com esses materiais vem o óxido de ferro, o dióxido de titânio, entre outros materiais. E assim por diante. E assim a gente consegue fazer as composições. Alguns desses materiais vêm com os dolomites, que é um pouco de magnésio. Esse material é bastante expansivo, então a gente tem que tomar cuidado quando for utilizar, se você estiver trabalhando numa indústria de cimento. Então, controlar esse material se faz muito importante. Bom, as argilas podem aparecer de várias formas, né? E o gesso é um regulador de pega, né? Normalmente em baixas quantidades ele é adicionado, variando entre 3% e 5%. Aqui é um ciclo da fabricação do cimento, a gente já viu isso também nas aulas anteriores. E aqui é a forma de extração. Como a gente sempre conversa, é importante que a gente tenha essa noção geral de que o material ele é muito complicado de se aplicar. Por quê? Porque ele é extraído e ele provoca muito dano ao meio ambiente. Só que ele é muito utilizado, é o material que mais tem do planeta. Né? Que são o quê? Argila, calcário, isso tem muito mesmo, né? Principalmente aqui na nossa região. E aí, com esses materiais aqui disponíveis, a gente consegue utilizar com muita abundância. Entretanto, se a gente não cuidar da sua aplicação, por que eu falo complicado? Se a gente não tomar cuidado na aplicação, no uso, a gente vai prejudicar muito o meio ambiente. Tá? E o processo de fabricação ainda é com altas temperaturas, emite muito CO2. Então, tudo que é construção antiga, que for possível de reformar, reorganizar, é importante. E esse material passa por um processo de britagem, depois passa por uma pré-homogeneização e dosagem, depois passa por uma moagem cru, né? Depois vem para outra homogeneização e aí vem para um pré-aquecimento, que eu estou detalhando cada fase, né? Que depois vocês vão ter oportunidade de ver com detalhes isso aqui. O resfriamento, nova moagem com adição de gesso, até que a gente tenha o produto final, né? Que é o caminhão que a gente pode transportar a granel ou ensacado. Bom, essa sacaria estraga com 3 meses e o ideal é se usar no máximo com 60 dias. A sacaria vem escrito CP, que é cimento Portland, a composição, com quais adições tem, por exemplo, CP2E32 com escória. E a resistência vai depender de cada cimento, se é 25, se é 32, se é 40, a depender de cada composição, de cada material, de cada região e assim por diante. Bom, aqui a gente tem um exemplo do Votorantim, por exemplo, que a gente observa ele com as especificações que a gente viu anteriormente.
e eles podem ser a granel ou em sacos, com alguns cuidados no empilhamento, na distância entre uma estrada e outro, o tempo de armazenamento do canteiro. Aqui eu vou começar a falar para vocês do cimento hidratado. Então o que acontece? Agora eu vou começar a falar para vocês de eu pegar o cimento. Por enquanto eu estava falando do cimento in natura e da fabricação. Agora eu vou falar de quando você adiciona água nele. Ele começa a transformar aquele grão de clinker lá, aquela composição, em um material maciço, em um sólido. Então, conforme ele vai hidratando, se a gente pegar 0 horas, 10 horas, veja que a fase vai crescendo, tá vendo? Eu tenho uma fase exterior que ela vai se transformando em outras fases. E aí eu começo a formar essas agulhas e esse maciço. Com 14 dias a gente vai ver que esse maciço está bem já avançado, e com anos eu tenho toda a composição maciça. Então isso é importante a gente entender. E essa formação é uma estrutura sólida que se chama CSH, tá? Que é o cálcio, o silício e a água. Então é uma estrutura do cálcio com silício e água muito resistente, tá? Bom, aqui tem uma evolução para que vocês possam ver essa evolução mais fácil. E aqui eu tenho uma evolução mais ilustrada também para que a gente possa ver essa composição ilustrada. Bom, outra composição ilustrada para a gente poder ver o avanço da formação desse maciço. Bom, aqui eu tenho algumas propriedades físicas do material. Cada marca de cimento você tem que entrar, buscar a ficha técnica do material. Se eu usar Cauê, eu vou no site da Cauê, busca as fichas técnicas. Se for Votorantim, busca as fichas técnicas da Votorantim e assim por diante. Então aqui eu tenho a massa específica do material, que é em torno de 3,15. A gente vai fazer esse experimento. A massa aparente, 1,5. A gente precisa também analisar outras propriedades, como finura, né? A gente sabe que quanto mais fino o cimento, ele reage mais rápido, tem maior resistência, maior impermeabilidade, maior trabalhabilidade, entretanto, maior calor de hidratação. Não segura a água dentro da ligação. Bom, outras propriedades físicas que a gente pode observar é o volume de cimento, a retração, né, com relação ao volume. E aí, a partir disso, a gente vai ver isso na estabilidade volumétrica, que é no tempo de pega. O calor de hidratação, a gente tem um equipamento também que pode medir isso para a gente. A gente tem também o controle do calor, que a gente pode fazer algumas conferências, como por exemplo, a gente sabe que quando se aumenta o calor de hidratação, a gente perde água, né? E para aumentar o calor de hidratação é quando tem mais fases C3S e C3A. Quando você diminui o calor de hidratação, você quer diminuir, você adiciona escórias, pozolana e cinza no cimento. Então, por isso que quando você for escolher o cimento, é importante você analisar essas questões físicas e químicas do material, a depender da sua aplicação. Se eu tenho grandes seções, eu preciso de material que tenha baixo calor de hidratação. Precisa analisar a finura, né, por Bline. Precisa analisar o tempo de pega por picar. Tempo de pega significa o seguinte: eu tenho o início da pega, que é quando essa agulha para a 4 milímetros do fundo. É uma agulha da ponta fina. E depois eu tenho o final de pega, que é quando eu uso uma agulha chata. A gente vai fazer esse experimento para quando eu não consigo fazer impressão mais no material. Eu viro esse cone, a gente vai ver essa aula também. Então, o início de pega é quando a agulha penetra entre 3 e 4 milímetros na pasta, e o final de pega é quando a agulha não faz impressão na superfície da pasta. O acelerador de pega também, a gente usa sal para acelerar, no caso cloreto de cálcio, silicato de sódio, e usa açúcar para retardar, né? Que são os retardadores de pega. Se eu quero trabalhar mais tempo com o concreto no estado fresco, eu tenho que pôr retardador. Se eu quero que ele seca rápido, eu tenho que pôr
acelerador de pega. Bom, é importante salientar também que existem alguns processos depois de endurecido, né, depois que o concreto já tomou forma, ou forma, como que a gente vai medir essa resistência do material? Então a gente vai fazer os corpos de prova, cilíndricos ou prismáticos, para que a gente possa medir essa resistência, né, aplicando uma carga em cima de uma área e obtendo uma tensão do material. Que é mais ou menos isso, a gente tem duas máquinas à disposição para a gente fazer esses testes. Bom, exudação é um fenômeno que acontece no cimento, quando tem excesso de água, é aquela água que sobe para a superfície. Trabalhabilidade é o quanto a gente consegue moldar o material. E o calor de hidratação, que são as reações exotérmicas. Como quando está acontecendo a reação, a gente sabe que o material libera calor e automaticamente ele leva a água da hidratação embora. Então, por isso que pode causar fissuras, né? E em regiões mais frias demora mais para endurecer. Bom, hidratação é importante para que a gente possa ver quanto tempo a gente consegue analisar em quanto tempo e qual o calor, o pico do calor. Normalmente se dá em 8, 9 horas. E a gente sabe também as propriedades que acontecem em cada fase. A halita, por exemplo, o C3S, que ela é composta por 3 óxidos de cálcio e um silicato. E aí a gente pode observar que essa fase do material, essa fase está lá dentro do material, ela é responsável pelo endurecimento rápido, alto calor de hidratação e alta resistência mecânica. Já a belita, que é o C2S, endurecimento lento, baixo calor de hidratação, baixa resistência essencial. Então percebam que cada um dos componentes tem suas funções químicas e físicas. Bom, então quando eu adiciono o cimento mais a água, tem uma reação e aí eu vou ter uma pasta, tá certo? Ou uma argamassa ou um concreto. Se eu colocar armadura, um concreto armado. Se eu colocar armadura ativa e passiva, um protendido. Bom, além disso, é importante a gente observar que esse material ele se dá por proporções, né? Ele se dá por proporções. E aí, dentro dessas proporções, a gente tem as frações de cada componente, né? Conforme a gente viu na tabela anterior. E aí lá dentro eu tenho os tipos de estrutura que vai formando dentro do material, conforme essa micrografia que nos apresenta. Em 1950, se eu não estiver enganado, a década de 50, na verdade, Bugg fez uma equação. Então, quando eu pedi para vocês fazer o resumo do cimento, eu quero que vocês equacionem essa proporção de Bugg, esse método, que essa norma americana descreveu, né, com as porcentagens de cada material que vai compor, que é exatamente essas porcentagens, que é uma para ser considerado o cimento. E aí Bugg também é citado por Neville, que é outra referência nossa, nessas porcentagens de composição, essa variação de porcentagem. Aqui eu tenho as idades de hidratação e os materiais que provocam essa reação e como elas provocam. Por exemplo, se eu tiver muito C3A e não tiver nada de gesso, eu vou ter uma pega instantânea. E vai endurecer, eu não vou poder nem trabalhar. Se eu tiver muito gesso e pouco C3S, eu vou ter uma falsa pega. O material vai ter uma característica dura, mas muito quebradiço, com muito baixa resistência. E aqui eu tenho mais um pouco sobre a finalidade desse calor de hidratação. Eu tenho um pico, depois eu tenho uma dormência, que é quando eu vou trabalhar. Depois eu tenho outro pico entre 8 e 12 horas aqui. Depois ela começa a cair esse calor de hidratação. Porque eu tenho as transformações, né? Eu pego o cimento mais a água, dentro do cimento eu tenho essas fases aqui. E aqui eu tenho a água, né? Cadê a água, Jesus Cristo?
Porosidade capilar. CSH, tá certo. Então eu tenho o cimento, tenho a água. Quando eu misturo os dois, tá? Aí no primeiro momento eu tenho muito poro, porque eu tenho muito cimento, né? E aí quando eu misturo os dois, esse poro vai sumindo, essa fase vai transformando, que é aquela fase dura, e os outros componentes que acompanham. Esses componentes se transformam nesses componentes, com a água. E aqui eu tenho em gráfico essa visão. Bom, ainda falando em microestrutura, eu tenho aqui quem é responsável pelas resistências, né? O composto, o calor, a velocidade de reação, o calor liberado, a resistência mecânica e a liberação de calor. Além disso, eu tenho aqui uma série de fatores aqui que vão dar a conotação da formação de cada fase, tá? Quando tem a reação com a água, né? E aí vai formando quem? Vai formando essa etringita, que é uma fase que não é desejável, que ela tem que se transformar na fase sólida. Então é mais ou menos isso aqui, a gente pode observar. Ela começa aqui no gel, até formar essa fase aqui, meia espetadinha. E aqui eu tenho hidróxido de cálcio, aqui eu tenho etringita, e aqui eu tenho essas situações aqui que eu vejo que esse ponto aqui a gente chama de zona de transição. Essa zona de transição que é quando a pasta liga com o agregado. É onde acontece normalmente essa ruptura do material. É nessa fase aqui que normalmente rompe o material, tá certo? É o calcanhar de Aquiles, tá certo? E aqui eu tenho, veja que conforme eu saio dessa faixa aqui de transição, esse percurso aqui que eu estou mostrando com o mouse, aí eu começo a entrar em regiões mais densas, que é a fase desejável. Então, o que eu desejo é que essa fase aqui caminhe para essa direção para ter uma boa ligação. Essa é a ideia. Bom, aqui eu tenho também o ferroaluminato tetracálcico, que é outra fase, o monossulfato, o silicato tricálcico, o silicato tricálcico, né? E o silicato de cálcio hidratado. Então, essa é a minha fase ideal que eu desejo formar. Aqui eu tenho o bicálcico e a proporção, né, as propriedades do composto. Quem é responsável pela resistência mecânica no futuro e quem é no presente, no primeiro momento. Tá? Então, quem tem o roupante de resistência aqui nos primeiros dias é o C3S. O C2S ele é mais lento. Mas em algum momento eles se cruzam e depois passa a vigorar a belita. Bom, aqui eu tenho uns termos utilizados no primeiro momento, que é o hidróxido de cálcio, ou tubermorita, que essa tubermorita é nada mais nada menos que esse gel que se transforma nessa fase dura, né? E aí a gente tem duas explicações para essas fases. Primeiro a gente tem Le Chatelier, né? O endurecimento é explicado pelo engavetamento dos cristais que se formam pela cristalização de uma solução saturada de compostos hidratados menos solúveis que os compostos anidros. E Michaelis, que a hidratação do cimento se dá em origem a uma solução supersaturada e formam-se cristais em agulhas e paletas hexagonais. A formação de um silicato monocálcico hidratado, pouco solúvel, que dá origem ao gel coloidal, que continua a absorver com água. Dessa forma, a massa endurece, dando resistência à pasta. Bom, então aqui a gente tem as composições, né, o que compõe o que quando eu hidrato. E aqui eu tenho a resistência e hidratação. Então, como que esse histórico? Por exemplo, até 3 dias, a resistência é assegurada pelos aluminatos de silicato tricálcico, depois pelo silicato tricálcico, depois silicato bicálcico e, por fim, a junção dos dois. Aqui eu vou falar para vocês de alguns tipos de cimento, tá? Comum, com adição, o que é cada um, tá? E aqui eu tenho uma ficha técnica dele. A gente vê cada norma que regulamenta cada tipo de cimento.
cada tipo de cimento e como que funciona essa composição. Bom, aqui eu tenho a resistência mais ou menos de cada classe, a depender de cada região, de cada material, e que resistência se chega, depende muito de material e de dosagem. E aqui eu tenho o primeiro tipo de cimento, que é o cimento comum, que é sem qualquer tipo de adição, com apenas, pode colocar até 5% de adição nele. Tem um baixo valor de custo. O CP2 é um dos materiais mais utilizados aqui nessa região, na nossa região aqui de Rio Verde, onde a gente tem esse cimento composto. Bom, então, esse material, como eu disse, é o mais utilizado aqui na nossa região, com algumas adições que existem, um dos mais difundidos aí. A NBR que regulamenta é a 11578. E aí tem várias composições dele. Tem o E com escória, o Z com pozolana e o F com filler, né? São utilizados para diversas finalidades de acordo com a 11578. Aí vocês me perguntam, professor, o que é um material pozolânico? Aí eu respondo para vocês, excelente pergunta, meus queridos. Material pozolânico são materiais silicosos que por si só não apresentam nenhuma propriedade cimentante, mas quando ele está ligado com o hidróxido de cálcio, a portlandita, ele forma essa estrutura CSH que é muito interessante, que a gente viu ali atrás, né? Aquela estrutura mais maciça. E aí, normalmente as pozolanas vêm de materiais naturais, como vidros e tufos vulcânicos, e artificiais, sílica, cinza de bagaço de cana, volante, cinza de casca de arroz, muitas coisas aí têm essa propriedade. Bom, o cimento Portland CP2E, ele vem com pozolana, mais o hidróxido de cálcio, mais a água e forma esse material aglomerante. A vantagem de se usar esses materiais é que você diminui o calor de hidratação. E aqui são resíduos da fabricação do ferro que é aproveitado para fazer também na composição do cimento. Muito importante, além de você deixar de extrair na natureza, você ainda aproveita um resíduo e transforma ele em um subproduto. Muito interessante, e aí você contribui com o meio ambiente. E aí a mesma coisa, a escória com a água, quando é ligada com o silicato de cálcio, os silicatos iluminados, formam uma estrutura interessante também. O F é quando você insere finos, material mais fino que o cimento, carbonático, que aí esse material vai preencher os vazios e melhorar o comportamento do material. Aqui eu tenho novamente a ficha técnica de como se utilizar esses fillers, que é regulamentado pela 5732 e a 11578. E representa, como eu disse para vocês, é o mais difundido é o CP2. 75% da indústria nacional produz esse tipo de cimento. O CP3 é só com escória, de acordo com 5735, tem maior impermeabilização e durabilidade, baixo calor de hidratação e alta resistência à expansão. Além disso, a gente tem também o cimento CP4, que é com pozolana, que é regulamentado pela 5736, muito utilizado para fazer artefatos de cimento, elemento pré-moldado, protendido. E quando você é exposto à ação de água corrente, o CP4 é interessante que ele tem mais resistência à abrasão superficial. E o 5 é quando eu preciso desmoldar rápido, fazer pré-moldados, fazer pré-fabricado. Eu uso o cimento CP5, só que ele tem uma alta calor de hidratação, serve para peças mais esbeltas, mais interessante para peças esbeltas. Bom, aqui eu tenho uma resistência à compressão de acordo com cada cimento. Veja que o cimento CP2, o CP1 e o CP4 chegam mais ou menos na mesma posição. O CP3 tem uma condição um pouco melhor e o CP5 é o campeão em resistência. E o material com o CP5 com resistência a sulfato, regulamentado pela 5737, ele é resistente a ataque de sulfato. E aí você consegue manter e ter uma boa resistência à reação álcali agregada. E o baixo calor de hidratação, que é um cimento com alto forno
E aí você consegue, com essas adições, retardar, né, esse calor de hidratação, CP3 no caso, e você consegue fazer peças maiores sem problemas de deformação. E o branco, o 12989, né, pela NBR, você tem cimentos de alta resistência com arquiteturas bonitas, né, com cores bonitas. Ele vem do Kaolin. Construções belíssimas é possível fazer com cimento branco. E aqui eu deixo para vocês as exigências físicas do cimento, a finura, o tempo de pega, a expansibilidade, resistência à compressão, com 3, 7 e 28 dias, e cada tipo de cimento para a gente poder analisar e tomar uma decisão de acordo com as exigências que você tem para cada concretagem. Tá? Muito importante a gente fazer essa análise. As exigências químicas também, né? Resíduo insolúvel, quantos por cento é permitido, perda ao fogo, a gente faz essa análise em laboratório, e as porcentagens de materiais, liberação de CO2, quantidade de sulfato e a quantidade de dolomíticos. Essas porcentagens são muito importantes e determinam a qualidade do cimento e a natureza do cimento. O ranking de produção no Brasil, o Brasil era o 13º, passou a 15º em consumo de cimento. E aqui a gente tem alguns dados importantes, setembro de 2019, da produção no Brasil. E a produção mundial, a gente vê que o Brasil aqui está em, acho que, quinto ou sexto lugar aqui em produção de cimento no planeta, né? Então, o Brasil é bem ranqueado também na produção desse material. No mais, pessoal, essa é a nossa aula de cimento, tá? Eu vou pedir para vocês fazer um resumo do capítulo e resolver os exercícios, tá? Para hoje. E eu vou também postar aqui uma primeira aula prática sobre cimento, tá bom? Obrigado para vocês. Tenham um bom estudo. Tenham um bom estudo. Muito obrigado a vocês pela atenção de sempre. E precisando estarei às ordens, tá? Pode contar comigo aqui porque precisar, tirar dúvidas. Na próxima aula a gente vai tirar todas as dúvidas que tiver e programar a prova para a aula seguinte, tá bom? A gente adiou em função dessas paradas aqui. Um beijo no coração de todos aí e as atividades estarão no Classroom.